Olá pessoal do segundo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estejam assistindo a esta videoaula. Prazer mais uma vez, hoje a gente vai para mais uma aula de arte, continuando aí o mesmo módulo em que a gente estava aí nas últimas aulas. Bem, e do que trata basicamente esta aula? Nas últimas aulas a gente viu o pré-modernismo no Brasil e a chegada do modernismo. A gente viu aí um pouco de alguns dos artistas que figuravam nas artes plásticas como os principais representantes da pintura modernista aqui no Brasil. A gente viu aí o Cândido Portinari, a gente viu, enfim, outros artistas. E a gente viu, portanto, que o grande ápice da modernidade, da arte no Brasil, se veio com a Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922, que abriu espaço aí para que outros campos artísticos modernos também se desenvolvessem aqui no Brasil. Hoje a gente vai ver mais especificamente como o modernismo na arquitetura chegou ao Brasil e, portanto, a gente vai ver algumas obras que caracterizam esse movimento aqui no nosso país. Bem, primeiro a gente vai ver um breve contexto aqui. As modas arquitetônicas europeias, bem como as artísticas, como a gente viu, elas chegaram ao Brasil e influenciaram, por meio de Le Corbusier, vários arquitetos brasileiros. Bem, como a gente viu, esse movimento modernista na arte começou justamente na Europa, no final do século XIX, principalmente no começo do século XX. O Le Corbusier, como a gente viu já em uma outra aula sobre arquitetura moderna, o Le Corbusier é o principal representante desse tipo de arquitetura. A gente já viu nas últimas aulas algumas características dessa arquitetura, mas a gente vai dar uma revisada hoje. Então, o Le Corbusier, esse arquiteto francês, que lançou, digamos, o modernismo na arquitetura, ele influenciou vários brasileiros. E, portanto, essas modas europeias, bem como arquitetônicas, também chegaram aqui ao Brasil, principalmente por influência dele. O Le Corbusier, ele, inclusive, viajou para cá, para o Brasil, deu palestras sobre urbanismo, participou de alguns projetos com alguns arquitetos brasileiros. Enfim, isso serviu para dar um impulso a mais à arquitetura modernista aqui no Brasil. Então, antes mesmo da Semana de Arte Moderna de 1922, já havia alguns trabalhos aqui no Brasil que buscavam integrar a arquitetura tradicional com a moderna. Então, a gente já via aí, antes dessa Semana de Arte, que foi justamente o movimento que abriu, digamos assim, e espalhou a arte moderna aqui no Brasil, já havia alguns trabalhos nesse sentido, influenciados por alguns movimentos europeus, mas que integravam juntamente com a arquitetura tradicional. Então, a partir de 1935, com a abertura de alguns concursos para a construção de alguns edifícios públicos aqui no Brasil, os modernistas adquiriram mais espaço. Justamente a partir daí que alguns prédios plenamente modernistas, não mais tradicionais, vão ser construídos e aí a arquitetura modernista vai ganhar cada vez mais espaço. Bem, mas embora dar uma olhada aqui, um dos primeiros prédios modernistas aqui do Brasil é o Palácio Gustavo Capanema, que era a antiga sede do Ministério da Educação e da Saúde no Rio de Janeiro. Lembrando que a capital do Brasil primeiro foi Salvador, depois foi Rio de Janeiro, e aí só lá em 1960, com a Constituição de Brasília, que a gente vai ver, a capital vai se mudar para Brasília. Então, aqui no momento, 1930, 1935, a gente está no governo Getúlio Vargas, e aí abre um concurso para a produção, para a construção da sede do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. E aí, um arquiteto em específico modernista, ele ganha o projeto
E aí, portanto, ele constrói juntamente com a ajuda de outros arquitetos modernistas, inclusive com a ajuda, se não me engano, do Le Corbusier, que viajou ao Brasil. Ele constrói esse prédio em 1936, e aí o prédio ele fica pronto totalmente em 1942, se não me engano. Então, esse prédio possui algumas características peculiares do movimento modernista que a gente já viu em outras aulas, mas que a gente vai dar uma revisada aqui. Como a gente percebe, o movimento modernista, de uma forma geral na arquitetura, só relembrando, ele busca a funcionalidade do prédio e não mais a decoração. Então, a decoração, como a gente viu em aulas anteriores, ela vai sendo deixada de lado. E aí o prédio vai ser construído em função da sua função, para facilitar, digamos assim, a função do prédio. Então não vai ser mais utilizado decoração e outros elementos que, segundo essa arquitetura, é dispensável nos prédios. Então, das principais características do movimento modernista em específico é a utilização desses elementos aqui que a gente chama de pilotis. Os pilotis são essas bases aqui, que tem aqui também. E os pilotis, eles servem para ser a base do prédio, obviamente, mas ele é utilizado em função da liberdade que ele dá para a movimentação aqui debaixo do prédio. Então, os pilotis, eles liberam, digamos, a parte de baixo do prédio e deixa somente a base ali para que tenha liberdade a mais. Então, essa é uma das principais características do movimento modernista que a gente vê muito bem aqui nesse prédio. Bem, outras características o movimento modernista, de uma forma geral, utiliza muito mais o concreto e utiliza outros materiais mais descartáveis, como o vidro, enfim, todas essas características a gente tem aqui nesse prédio, que é a antiga sede aí do Ministério da Educação e Saúde. Bem, e o principal representante, digamos assim, da arquitetura modernista aqui no Brasil, tem vários outros, mas o principal, que ficou mais conhecido, é o Oscar Niemeyer. Nasceu em 1907 e morreu em 2012. Ele foi o principal representante da arquitetura moderna brasileira e ele utilizava-se de muitas curvas, através das quais ele moldava o concreto armado, principal material dos seus edifícios. Então, o Niemeyer ele vai se afastar, digamos assim, um pouco das concepções do Le Corbusier, não deixando de ter a sua marca própria, portanto. Então, o que a gente vai perceber nos edifícios do Oscar Niemeyer é a utilização muito da curva. Ele molda o concreto através de várias curvas. São curvas retilíneas, elas são moldadas de forma a dar um contorno a mais e diferente aos prédios. E algo que não era tão utilizado. E que, em última instância, a gente poderia dizer que é para decorar o prédio, mas não. O Oscar Niemeyer ele faz isso em função justamente da utilização do prédio. Então, é dele, principalmente, o projeto arquitetônico da maioria dos prédios públicos em Brasília. Então, o Oscar Niemeyer ele foi e é ainda o principal representante aí da arquitetura brasileira. A gente vai ver agora uma obra dele, que é a Igreja de São Francisco, que faz parte do conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, e é considerada, portanto, uma das suas obras-primas. Bem, essa igreja do Oscar Niemeyer é um pouco polêmica, porque se a gente for dar uma olhada aí nas igrejas mais tradicionais, digamos assim, ela tem uma arquitetura totalmente diferente dessa. Você olhar para esse edifício, você não diria que é uma igreja. Então,
ela possui, vamos dar uma analisada primeiro aqui na arquitetura, ela possui justamente esses traços, essas curvas que eu falei que o Oscar Niemeyer ele utiliza muito nos seus prédios, nos seus edifícios, e possui também essa diferenciação, né, que não é algo, a gente percebe que vai crescendo aqui à medida que vai subindo o prédio, vai crescendo. Não é algo reto. Enfim, tem várias curvas. A gente vê também aqui a utilização de um desenho aqui, que é do Portinari, inclusive artista moderno que a gente viu na última aula, e que esse prédio ele ficou muito, ele teve uma certa discussão justamente por ser uma igreja. E a igreja, como eu falei, ela tinha uma arquitetura própria antigamente. E aí o Oscar Niemeyer vem e produz essa arquitetura totalmente diferente, modernista, para uma igreja. E aí ela não foi utilizada, portanto, como igreja nos primeiros 18 anos, se não me engano. A igreja não aceitava que essa arquitetura fosse utilizada na igreja. Então, durante muito tempo, foi utilizado somente como um galpão aí para a igreja. E aí, como eu falei para vocês, aqui também a gente tem a utilização de uma pintura do Portinari. E aí, a igreja não aceitava nada disso, porque o que a gente tem na igreja, tradicionalmente, a gente tem pinturas que representam aí a arte sacra, né? Que representam vários capítulos da Bíblia, enfim. E aí a igreja não aceita e aí só vai ser utilizada como igreja mais lá na frente. Mas aqui é uma das principais obras do Oscar Niemeyer. Bem, além do Oscar Niemeyer, a gente teve vários outros representantes da arquitetura moderna. Aqui a gente tem a vista aérea do conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, projetado em 1946 por Afonso Eduardo Reid, no Rio de Janeiro, como vocês percebem. Aqui, mais uma vez, a gente tem aquelas velhas características da arquitetura modernista. A utilização dos pilotis aqui, para a gente ter a liberação daquela área que fica abaixo do prédio, a liberação para movimentação. E a gente tem a utilização muito das curvas, que são aí uma característica própria do movimento moderno, que utiliza as curvas aí como um traço característico. Bem, é isso. Agora a gente vai para a construção de Brasília. A construção de Brasília, pensada aí pelo presidente Juscelino Kubitschek em 1957, foi aí a grande oportunidade dos modernistas. A gente viu aí no começo de 1935, por aí, que o movimento modernista estava se desenvolvendo no Brasil. Mas aí é justamente em 1957, com a construção de Brasília, pensada pelo presidente Juscelino Kubitschek, que os modernistas vão ter a grande oportunidade deles, digamos assim. Por quê? Porque foi feito aí, lembrando, a princípio que, como eu já falei, a capital era no Rio de Janeiro. Aí, há muito tempo na história do Brasil várias pessoas já haviam pensado esse projeto de mudar a capital do Brasil para o centro do Brasil, centralizar mais o poder. E aí o Juscelino Kubitschek vai pensar isso só em 1957. Então, em concurso arquitetônico, o presidente promove um concurso para ver quem tem os melhores projetos dessa cidade. E aí, nesse concurso, o modernista Lúcio Costa ele foi escolhido para tocar o projeto justamente com outros arquitetos aí, modernistas. Então, o resultado disso tudo foi a construção de Brasília, terminada, oficializada, melhor dizendo, em 1960 como capital do Brasil, que foi um projeto altamente modernista, visível aí em praticamente todos os prédios, inclusive na planta da cidade, como a gente vai ver. Então,
se a gente for perceber e se a gente for olhar, Brasília é praticamente um museu modernista aberto. Praticamente todos os prédios são construídos de forma modernista. Aqui a gente tem a planta da cidade, a planta da cidade como um todo. Então, a gente vê a princípio que tem uma forma de avião, né? A cidade ela tem uma forma de avião. E, de fato, ela tem a forma de avião, como a gente vai ver. Essa já é uma característica bem peculiar da cidade, porque ela foi pensada totalmente. É muito difícil uma cidade ela ser construída, pensada arquitetonicamente totalmente. E Brasília o foi. Então, essa é uma das principais características de Brasília. E aqui está justamente a imagem de Brasília, a imagem de satélite do alto. Como a gente percebe aqui, tem as mesmas características lá, como eu falei, em forma de avião. E aqui, se não me engano, fica aí justamente a sede do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, enfim, várias moradias do governo. E Brasília, como eu falei, ela foi pensada totalmente de forma modernista, porque a princípio, como eu falei para vocês, o modernismo ele preza pela função. Então, a construção das casas, a construção do bairro onde ficam as casas, os edifícios residenciais, o lugar onde ficam as casas, ou melhor, os edifícios de caráter comercial, eles são diferentes. Então, isso inclusive é uma reclamação de muita gente. Por quê? Porque o que acontece? De um lado fica os conjuntos residenciais, somente os conjuntos residenciais aqui especificamente. Aí, do outro lado, fica a base dos serviços, enfim, os comércios. Então, tem uma certa distância muito grande da área residencial. Diferente, por exemplo, das construções mais desorganizadas, né? Que tem um comércio, aí tem uma casa do lado, aí depois tem uma casa, depois tem um comércio. Aqui não, a gente tem a racionalização total do espaço e aí, inclusive, essa é uma das grandes críticas das pessoas em relação a Brasília. Mas essa foi a Brasília aí que foi construída. Bem, como eu falei para vocês, Brasília é praticamente um museu modernista aberto. Então aqui a gente vai ver uns poucos edifícios que mostram justamente isso. Aqui a gente tem a ponte Juscelino Kubitschek e aqui, como a gente percebe, é altamente modernista. Os traços, como eu falei para vocês, curvados. Então a ponte ela é toda curvada. Enfim, o próprio concreto ele é utilizado de forma modernista, né? Uma cor diferente, enfim. E aqui a gente tem um outro prédio aí que mostra também muito bem isso, o caráter modernista. E esses são só alguns dos prédios, tem vários outros que têm as mesmas características modernistas. Aqui a gente tem aí os traços, mais uma vez. E a própria constituição do prédio é totalmente diferente de um prédio tradicional. Então, o modernismo se caracteriza por isso. É isso, pessoal. Bons estudos. Na descrição do vídeo eu vou deixar outros links para que vocês possam se inteirar melhor do conteúdo. E até mais. Tchau.